E o que Jesus está dizendo é o seguinte: se você tem um problema com a justiça, negocia antes de chegar no juiz, porque depois que chegar no juiz, você vai ser julgado e vai ser condenado, e você não vai sair de lá sem ter pago 1,28 avos de um dia de trabalho. Jesus está dizendo o seguinte: por um valor insignificante, você vai ficar na cadeia. Entenda isso. As Escrituras não nos falam que nós vamos para o inferno por causa de termos cometido muito pecado. As Escrituras nos falam que nós somos condenados se nós não permanecermos cumprindo sempre toda a lei, seja no nível da ação, como também no nível da intenção. Se você não cumprir toda a lei, sempre, no nível da ação, fez, no nível da intenção, pensou em fazer, você está condenado. Ele está dizendo: examine-se, pare para pensar. Você vai esperar chegar no julgamento. Tem uma negociação que pode ser feita antes. Qual é essa negociação? Deixa-me ler um texto de Apocalipse capítulo 20, que é uma cena do julgamento. Assim diz o texto: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Vejam, vamos chamar assim de dois conjuntos de livros. Existem os conjuntos de livros das obras. Tudo o que você fez está registrado lá. Mas tem um outro livro que ele chama de livro da vida. Veja, o versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Os livros estão registrados. No Salmo de número 130, o salmista diz: se tu, soberano Senhor, registrasse os nossos pecados, quem escaparia? Está registrado. O salmista do Salmo 130 não está imaginando alguma coisa que não vai acontecer. Vai acontecer. Os livros das nossas obras estão lá. Deus sabe exatamente o que você fez e o que você faz. Versículo 14. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E vejam, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Pelas obras todo mundo é condenado, mas quando alguém negocia, isto é, crê naquele que já pagou sua dívida naquela cruz, tem seu nome escrito no livro da vida e está livre da condenação. Pense, examine-se. Afinal de contas, o julgamento está lá na frente. Aquela geração estava ouvindo tudo isso e estava ignorando. E você? O que você tem visto de Jesus? O que tem ouvido, o que tem lido? Já tem justificado você se parar, se debruçar diante dele, para conhecer mais e mais e mais do que ele fala? Aquilo que você tem ouvido de Jesus tem sido suficiente para você se colocar diante dele de joelhos e falar: quem sou eu? E reconhecê-lo que ele é o Senhor. E que a sua vida, a sua existência, a sua salvação, seu perdão pela eternidade estão apoiados somente nele.
Ou você está achando que dá para fazer um Jesus à la carte, em que você vai colocá-los conforme o seu sabor, suas preferências? O que é que você está fazendo com Jesus? Você está a caminho da corte divina. Pelas suas obras você vai estar condenado. A única alternativa é você ter o seu nome escrito no livro da vida. É ter se rendido ao Senhor Jesus Cristo, por conta de Ele ter morrido por você, ter pago os seus pecados. O que você espera da vida? Curtir o máximo. A corte está ali. Ele já tem a saída para você. Mas você vai ter que reconhecer quem é Jesus. Vai ter que se curvar diante dele. Vai ter que reconhecer que ele é Senhor. Ele não é um cara que está aí derramando bênção, não. Ele é o Senhor. Ele é o juiz a quem você vai prestar contas. Você não brinca com Deus. Você não zomba de Deus. O que é que você está fazendo com a sua vida? O Senhor Jesus diz: pare para pensar. Examine-se. Eu tenho a resposta. Eu tenho a solução. Mas é você que decide agora. Para nós que já entendemos desse Evangelho e cremos em Cristo e temos a segurança e a garantia do perdão que Deus nos concedeu, vá um pouco mais além. Diante da compreensão que você tem de quem é Jesus, a sua vida, suas prioridades, seus valores, são compatíveis com quem Ele é? Ele é Deus, se fez homem, assumiu seus pecados, por amor morreu por você. Um dia vem buscá-lo, vai levá-lo pela eternidade. Qual é a relação que você tem com Ele? Um Jesus tolerante que está pronto para passar a mão na cabeça e dar todos os erros que você comete? Não, não é assim. Nós precisamos aprender, e a cada dia mais, que Jesus, ainda que seja o Cordeiro Pascal, que derrama a sua vida para pagar os nossos pecados, Ele também é o leão de Judá. E você não brinca com o leão. Você leva a sério.